Olá, meus queridos amigos, telespectadores da TV Mundo Maior. Mais uma vez estamos aqui com vocês, reiniciando mais um programa da Bíblia na TV com muita alegria e estudando a história desse homem que marcou presença, cuja história antecede a chegada de Jesus entre nós, que é João o Batista. A semana passada nós vimos toda a história dele, a anunciação, o nascimento, e vimos toda uma série de acontecimentos que envolveram uma família judaica, o israelita, ou do hebreu, cujo o pai chamava Zacarias e a mãe Isabel, ele sacerdote, e ela da família de Arão, que também é uma família sacerdotal. Mas como não tem mulher sacerdote, mas havia ali uma espécie de elo muito forte com o judaísmo que nós conhecemos hoje. E que esse homem veio com uma história muito bonita. 6 meses antes de Jesus, ele foi anunciada a sua chegada. 6 meses antes de ser anunciada a chegada de Jesus, porque ele era filho de Isabel, prima de Maria. E ao ser anunciada a chegada do Cristo a Maria, o próprio anjo Gabriel disse que Isabel estava no 6º mês de gravidez. E Maria, incontinente, foi visitar Isabel. E como eu já falei semana passada, ali elas se encontraram na montanha. E foi realmente um encontro muito importante e interessante, porque João Batista identificou Jesus ainda no ventre da sua mãe Isabel. E ele nasce, deram o nome de João, como o próprio anjo tinha falado, e quem deu o nome não foi Zacarias, foi a própria mãe Isabel, que houve uma contestação, mas como é que você vai... Todos os filhos no judaísmo gostam de botar o nome do pai, alguém da família. E Isabel disse, não, o nome dele será João, e perguntaram a Zacarias, ele confirmou, escreveu numa tabuinha, e aí nasce, e lá existe uma gruta onde João nasceu, que é o local do nascimento de João, lá eles chamam de Igreja da Montanha, é João Batista Baharim, das montanhas, como está escrito lá na entrada da Custódia Santa de Israel. E ali diz a história que quando Zacarias começa a falar, ele anuncia uma oração, que é uma oração que eu vou ler porque vale a pena para vocês verem o que é que o pai dele, na verdade, foi uma profecia. É como se ele tivesse falado, na linguagem de hoje, da nossa doutrina espírita, que ele falasse mediunizado, porque ele estava inspirado pelo Espírito de Deus que o envolveu, e ele diz, bendito seja o Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo, e suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde tempos remotos, pela boca dos seus santos profetas. Salvação que nos liberta dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para fazer misericórdia com nossos pais, lembrado de sua aliança sagrada, do juramento que fez ao nosso pai Abraão de nos conceder que, sem temor, libertos da mão dos nossos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. Ora, tu também, menino, aí agora ele se refere a João, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor para preparar os caminhos. E Jesus dá esse nome, a gente vai ver lá na frente, que Jesus diz que João é mais que um profeta, é um mensageiro de Deus, para transmitir ao seu povo o conhecimento da salvação para a remissão de seus pecados. Graças ao misericordioso coração do nosso Deus, pelo qual nos visita o astro das alturas, como se fosse um sol para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte,
para guiar nossos passos no caminho da paz. Você que já esteve ali comigo, ou você que já esteve em qualquer ocasião, e se for, você vai observar que no local onde João Batista nasceu, tem escrito em latim, aqui nasceu o precursor, aquele que preparou o caminho do Senhor, e tem também, o nome está escrito em torno de um sol, porque é o que Zacarias chama de o sol das alturas, o astro das alturas, que exatamente significa título do Messias, astro que traz a luz e rebento que surge do tronco de Davi. Então foi uma oração magnífica, que é conhecida como Benedictus, que tem lá na igreja, em toda a parede da saída da igreja do nascimento de João, tem quadros, tem telas, tem escrito em azulejos esse Benedictus em vários idiomas, inclusive em português, que nós lemos sempre que vamos lá a essa mensagem de Zacarias, que é uma mensagem muito bonita, profética, e tudo isso aconteceu em Encarem, que é essa vila, era uma vila, hoje é um bairro de Jerusalém. Fica ali bem pertinho, você desce do Museu do Holocausto e imediatamente 5 minutos você está lá. É praticamente colado uma coisa com a outra. Então nós temos aqui a história da chegada de João Batista para situar você no capítulo 11 de Mateus, porque depois que João chega à sua vida pública, então ele começa a pregar no deserto da Judéia. O deserto da Judéia, em Betânia do Jordão, como fala João, o evangelista, é um local que fica lá na planície do deserto da Judéia, onde chega o Rio Jordão, e é onde João começou a pregar, chamar as pessoas ao arrependimento. E foram perguntar a ele, tu és o Elias? Porque as profecias falavam, Zacarias falava que ele viria, Lucas falou, ele viria com o espírito e o poder de Elias. És tu Elias? Ele disse, não sou. És profeta? Ele disse também, não sou. Mas Jesus disse que ele era mais que um profeta e que ele era o Elias que devia voltar. Nós vamos ver isso. Se Deus quiser, daqui a pouco, para referir, eu estou querendo só mostrar a chegada dele, que nós estivemos naquela planície hoje, lá na Jordânia, do lado do Rio Jordão, fica é um rio que une Israel à Jordânia. E hoje tem ali as duas fronteiras, o lado de Israel e o lado da Jordânia. O lado que Jesus foi identificado por João, hoje pertence à Jordânia. E foi ali próximo aonde o profeta Elias foi visto subindo, Eliseu viu ele subindo, então Elias voltou para o mesmo lugar para continuar a sua missão, para pregar e anunciar a chegada de Jesus. Porque ele dizia, Tahazu batechuvá, voltai-vos para vós mesmos, arrependei-vos, melhorai ou mudai o teu interior, fazei a tua reforma íntima, porque o tempo de Deus está chegado. Mas quando perguntaram se ele era profeta, ele disse que não era. Perguntaram se ele era Elias, ele disse que não era. Mas quem és finalmente? Aí ele repete exatamente o que Isaías 40 fala. Eu sou a voz do que clama no deserto. É interessante. Ele se identificou como a voz que clama no deserto, mas não quis ser lembrado como Elias, nem como profeta. E ele tinha também um débito do passado, que como Elias, ele foi desafiou o sacerdote de Baal, mostrou que Deus era único, defendeu o monoteísmo no Monte Carmelo contra os sacerdotes de Baal, e depois, quando ele provou que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, ele mandou degolar os 400 sacerdotes.
E por isso que ele, como João Batista, foi degolado. Porque ele não ficou calado perante a Herodes e Herodíade, a sua esposa, que era irmã era do cunhado, era a esposa do irmão, que foi viver com Herodes, e por conta disso, ele foi degolado por ter mandado matar os sacerdotes de Baal, e foi através disso que ele colheu o débito do passado. Tudo se encaixa na lei de causa e efeito, ninguém foge àquilo que planta. Tudo que você plantar, você colherá, como diz o Eclesiastes. Há um tempo para plantar e há um tempo para colher. E Jesus disse que a cada um será dado segundo as suas obras. Então, essa primeira parte foi só para fazer o elo que eu queria fazer com vocês, então o anunciamento, a família, o pai e a mãe de João Batista, no primeiro programa, visita de Isabel feita por Maria, primeiro programa, nascimento e começo do nascimento nesse programa de hoje, a leitura do Benedictus por Zacarias, agora João aparece no deserto para se cumprir as profecias de Malaquias, de Isaías e do próprio Lucas, ok? Então vamos agora fazer a você um convite. Não sei se você sabia, mas que o apoio dos sócios do Clube da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior já mudou a vida de várias pessoas. Os sócios desse clube, você que colabora com esse projeto, eu me sinto muito honrado, porque sou sócio também do clube da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, e muitas pessoas hoje, não sei se você sabe, têm a nossa programação como companhia e como um centro espírita no seu lar, devido ao isolamento social para aqueles que são mais idosos e têm comorbidades. E mesmo no afastamento social, muitos utilizam sua casa, o seu centro espírita, a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Isso se torna muito importante. E por isso que eu gostaria de falar um pouquinho com você. Porque nós sabemos que você entende a necessidade de mantermos nossa programação no ar. E é uma programação que tem bases da doutrina espírita. Tenha certeza que sua colaboração contribuirá enormemente e fará uma diferença muito grande para chegarmos ao lar de cada um com o nosso trabalho de amor, de dedicação e de vontade de servir e ajudar aqueles que sofrem. Doe, faça sua colaboração e nos ajude a consolar muito mais corações. Ligue para 0800 120 1838 ou 011 24 58 32 14. Nós também temos o WhatsApp 011 97 261 0272. E você também pode nos acessar pelo site www.feal.colabore.org. E nós agradecemos do fundo do coração a sua gentil e importantíssima colaboração. Jesus abençoe a todos vocês que colaborarem com este projeto de amor, de luz e de paz. Damos continuidade ao nosso estudo, agora falando exatamente de João Batista e de Jesus. Esse encontro magnífico que marcou e marca a história da humanidade. Porque, segundo Marcos, Jesus saiu da Galileia e foi a Betânia do Jordão, como está lá no capítulo 2 do Evangelho de João, e foi lá
ao encontro de João Batista. Chegando lá, João Batista diz: eu é que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus diz: é preciso que se faça, é preciso que se cumpra o que as profecias e as escrituras falaram. E aí Jesus se submete a uma, veja bem, identificação de João, que eu não acho particularmente que João batizou Jesus, que isso foi, ele apenas o identificou. É tanto que ele diz, quando Jesus vem se aproximando: eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Aquilo que o pai dele, Zacarias, já havia profetizado. Lá no Benedicta, lá em Encarém, vizinho a Jerusalém, o bairro de Jerusalém hoje, como eu já falei para vocês. E aí Jesus é identificado por João, vai, terminada a cerimônia, desce uma pomba e uma voz do céu diz assim: este é o meu filho bem-amado, ouvi-o. Então, estava aí identificada a chegada de Jesus e a identificação por João. Jesus vai para as montanhas, vai para o monte da reflexão, faz a sua reflexão no período necessário, que diz que foi 40 dias e 40 noites, mas aí é mais simbólica o seu período de reflexão, e terminado ele volta a Nazaré, constitui os seus discípulos, e nesse meio termo João é preso, e Mateus diz assim, quando Jesus já tinha começado o seu ministério, porque João dizia: eu vos batizo com água, mas depois de mim virá aquele que batizará com o fogo do Espírito. Então ele estava se referindo exatamente a Jesus, que batizaria, na verdade, com fogo, porque lá em João 4 diz que os discípulos batizavam. Jesus não, Jesus nunca batizou ninguém. Ele convocava, concitava as pessoas a mudarem, a serem diferentes, porque o que ele queria não era simbolismo, ele queria mudança, compromisso com a sua tarefa de amor. E quando já está tudo entrosado, João Batista é preso por Herodes, vai para a prisão lá no deserto da Judéia, e João lá na prisão, diz Mateus, que ele ouvindo falar lá na prisão a respeito das obras do Cristo, enviou-lhe alguns dos seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Ora, João tinha, na sua prisão, ele estava perguntando, porque ele sabia que tinha que vir um Messias, tinha que vir um Redentor, um Libertador, como ele já tinha identificado o próprio Cristo. E Jesus dá uma resposta bem clássica, bem a nível dele, porque ele diz assim: ide contar a João o que ouvi e o que vocês veem. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por causa de mim. Então Jesus deu a senha. O que ele fazia? As obras que ele estava praticando na Galileia. A multidão que cada vez mais crescia, ávidos de ouvi-lo, já era um testemunho do que ele queria que João soubesse. Porque João disse: é preciso que eu desça e que ele cresça, porque eu não sou digno de amarrar a sandália da sua percata. Então, Jesus mandou a senha para ele, para que ele entendesse que ele realmente era o Messias. E aqui Jesus mesmo começa a falar de João Batista. Porque ao partirem eles, começou Jesus a falar a respeito de João às multidões. Quer dizer, quando os discípulos de João voltaram para conversar com João, Jesus começou a falar sobre João. Olha o que ele diz.
O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis e não no deserto. Então, o que foste ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim. João disse que não era profeta, mas Jesus disse que ele era. É lógico que a gente vai ficar com Jesus. E mais do que um profeta, é dele que está escrito: eis que envio meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Isso aqui foi exatamente o que Zacarias falou lá na sua profecia, lá no início, no Benedictus. Em verdade, eu vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum como João o Batista. No entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Ora, desde os dias de João o Batista até agora, desde o tempo de João Batista como Elias até agora, o reino dos céus tem sofrido violência e os violentos se apoderam dele, porque todos os profetas, bem como a Torá, profetizaram até João. É interessante, ou seja, acabou a profecia em Israel com a chegada de João. Por quê, meus irmãos? Por que acabou profecias em Israel com a chegada de João? Por uma coisa muito simples. A Torá e os profetas falavam da vinda de Jesus. E João identificou Jesus. Acabou, não tem mais nada para fazer. Falou-se que ele viria, é tanto que João ainda teve dúvida aqui, é você mesmo que deve vir ou a gente tem que esperar outro? Mas Jesus já deu a senha aqui, esclareceu tudo, porque como os discípulos de João vieram com dúvida, Jesus começou a dizer para as multidões. Ao partirem os discípulos de João, Jesus começou a falar dele, a respeito dele, para as multidões. Então não tinha a menor dúvida de que ele era o Messias, João Batista era o precursor, aquele que veio preparar o caminho, porque dentro dos filhos de mulher ninguém foi maior do que João. Dentro dos filhos de mulher, por quê? Porque quem dá a identidade judaica, ou a nacionalidade judaica, ou israelita, são as mulheres. Porque entre os judeus, ou entre os israelitas, ninguém é maior. Aliás, entre os israelitas, o maior, nenhum foi maior do que João. Não surgiu nenhum maior do que João. E agora Jesus diz uma coisa aqui. A Torá e os profetas profetizaram até ele. Acabou a profecia. Se vocês querem saber, é ele o Elias que devia vir. Então Jesus fecha a questão. Ainda usa uma expressão profética, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele deixou bem claro que João Batista veio, que foi Elias no passado, que foi predito por Malaquias, por Isaías e por próprio Jesus confirmado, que ele era o Elias que devia voltar. E como o próprio Lucas fala, quando fala da anunciação que viria com o poder e o espírito de Elias, então existem várias citações e Jesus fecha a questão dizendo: ele era o Elias que devia voltar. Então esse homem é muito importante para todos nós, para Jesus e para a história do cristianismo, como uma aliança, como aquele que uniu a primeira e a segunda revelação. Um abraço, Jesus abençoe, até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Muita paz.